Vergonha boa é vergonha internacional. O bolsonarismo está colocando o nome do Brasil no lixo da história, no que é ridículo, na loucura, na bizarrice. Desde que Bolsonaro assumiu, as grandes potências ri da cara do Brasil. E sabe o que é pior? Essas bizarrices não partem do povão, não partem dos analfabetos. Não tem assim a sua gênese no tio do Zap, no tio que conserta relógio, no tio do churrasquinho, na irmãzinha da Assembleia de Deus. Não, essas pessoas são apenas multiplicadores. Elas servem como massa de manobra. Elas só repetem. A bizarrice vem de cima para baixo. Elas nascem dentro do governo federal. São mentiras, são fake news, são teorias da conspiração que partem do próprio presidente, dos seus filhos, dos ministros, dos seus apoiadores. E aí vem descendo em cascata até chegar no Zap do povão. E assim foi a mamadeira de pinto, bruxarias nas escolas, que a esquerda ia perseguir os cristãos, que a Ravan era da filha da Dilma, que Ciro batia na Patrícia Pilar, que Ciro era o sardinha que era citado na Odebrecht, que o Haddad jogou a Bíblia no lixo aqui em Fortaleza, que a cloroquina serve contra a Covid e que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Olha, pra mim é ridículo. E eu não vou aqui nem falar o que falam das vacinas. Gente, é assim uma infinidade de mentiras que partiram e partem da cúpula de Bolsonaro. E com a confirmação que Bolsonaro iria para a Rússia justamente no momento de tensão, de conflito, pronto. Começaram a compartilhar esse tipo de imagem na internet. Jesus mandando Bolsonaro ir para a Rússia para impedir uma guerra. Logo quem? O homem que adora arma, o homem que adora guerra, o homem que adora CPF cancelado. E aí você deve estar pensando, não Jota, isso não é verdade não. Isso aí deve ser zoação, uma brincadeira. Não, meu irmão, isso está sendo compartilhado nas redes bolsonaristas. Pelo amor de Deus, cara. E principalmente por evangélicos. E hoje o clã Bolsonaro e o gado estavam compartilhando que Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, compartilhou. Putin sinaliza o recuo na Ucrânia e presidente Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. É o quê? Aí logo depois Bolsonaro coloca no seu Twitter que está entrando no espaço aéreo da Rússia e malandramente ele coloca uma foto da CNN que diz o seguinte: Rússia anuncia o retorno de algumas tropas da fronteira. É como se ele quisesse dizer, viu? Foi só eu chegar no espaço aéreo da Rússia que Putin mandou as tropas recuar. Parece verídico. Agora, gente, o melhor foi que quando ele publicou isso, ele ainda não tinha chegado nem na Rússia. O quê? Os internautas foram monitorar o avião presidencial e adivinha, o homem estava chegando na Polônia. E você acha que ainda não pode ficar pior? Eles fizeram até uma edição da capa da revista Time dizendo que Bolsonaro vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Gente, dá pena da loucura desse povo. Bem, meus herculoides, não precisa dizer que nenhuma dessas informações são verdadeiras. É tudo mentira. E olha só, Bolsonaro só manteve a sua agenda indo para a Rússia para não dizer que bateu continência para Joe Biden, para os Estados Unidos. Assim, porque é Joe Biden, né? Porque se fosse pro Trump, aí meu filho, ele batia continência, aí ele balançava o rabinho. Mas você que tá aí acreditando que o presidente está indo para fazer uma grande diferença para parar os mísseis nucleares de Putin.
Bolsonaro está indo para ficar trancado. Até o dia da reunião que ele vai ter com o Putin, ele vai ficar confinado dentro do hotel. Os interlocutores do governo federal tentaram de tudo para mudar isso aí, mas não teve jeito. Ele vai ter que cumprir todas as normas sanitárias, inclusive tá usando máscara. Que demais! Olha, meu filho, vem cá, venha. Deixa eu dizer uma coisa para você. O presidente brasileiro é uma piada e a chance dele colocar a gente em uma situação difícil é muito grande. Ele é muito burro. O que é que Bolsonaro vai fazer na Rússia durante uma tensão que está existindo entre a própria Rússia e os Estados Unidos? E para você que não está entendendo nada do que está acontecendo, o que está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos, botando aí no meio a Ucrânia, é a velha e boa Guerra Fria. Veja, o problema da Rússia não é com a Ucrânia. O problema da Rússia é com os Estados Unidos, é com a tal de OTAN. Deixa eu só contar uma história para você rapidinho. Quando a Rússia começou, ela era um estadinho pequeno, era um principado, era o Principado de Moscou e ficava numa região de fácil acesso. Os inimigos podiam chegar com facilidade porque não tinha barreiras naturais. Não tinha grandes lagos, não tinha grandes rios, não tinha montanhas. E há muitos anos atrás ela costumava ser invadida por duas rotas. Uma rota vinda da Ásia Central, que foi por onde Gengis Khan conseguiu dominar ali toda a Euroásia, e uma rota vinda pelo norte da planície europeia. E aí a coitada foi invadida pelos cavaleiros teutônicos, por Napoleão, por Hitler. Então veja, a Rússia foi obrigada a expandir para se proteger, para não ficar vulnerável. E nós tivemos aí 3 fases básicas de expansão. A primeira fase com Ivan III, que foi de 1462 a 1505. A segunda fase, que foi com Ivan IV, que foi de 1505 a 1684. E a terceira fase, que foi de Peter e Karine, que foi de 1682 a 1769. E assim a Rússia foi ficando cada vez maior, tudo com o objetivo de se proteger. E aí uns anos mais para frente, no meio da Primeira Guerra Mundial, que foi causada pelo capitalismo, a gente tinha na Europa inflação, desemprego, fome. Aí acontece a Revolução Russa em 1917. Lenin cria uma nova política econômica caracterizada pela nacionalização da economia, luta contra a desigualdade de salários, e dentro dos projetos de Lenin tinha a criação da União da República Socialista Soviética. Ah, bom! A famosa ex-União Soviética, que foi criada em 30 de dezembro de 1922. Aí, menino, nessa situação, a Rússia aumentou mais o seu espaço, o seu território. Tinha a Armênia, a Geórgia, a Estônia, a Letônia, a Ucrânia, o Cazaquistão e muitos outros. Então veja que a geopolítica da Rússia, naquele momento, além de proteger Moscou, o centro da Rússia, também conseguiu implantar nesses países um novo sistema econômico, que era o socialismo. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo já estava assim meio polarizado. A gente tinha os Estados Unidos ainda com o capitalismo e agora essa união das repúblicas soviéticas com o socialismo. Só que aí, amiguinho, veio a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. E em um determinado momento da guerra, o capitalismo dos Estados Unidos se une com o socialismo da União Soviética para derrubar o totalitarismo que era Hitler e Mussolini. Agora, pera aí que eu quero fazer uma observação bem rapidinha. Os Estados Unidos sempre foi mala, garapeiro. Ele gostava de entrar nas guerras só no finalzinho, ou então assim, só para dar o tiro de misericórdia. E eu tenho assim até a petulância de dizer que os Estados Unidos só se tornou uma grande potência porque ele meio que ficou de fora das duas grandes guerras mundiais. Esperou a Europa se destruir, as grandes potências e concorrência que ele podia ter economicamente se destruir, para ficar ele sozinho como poderoso.
Então veja, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética saíram poderosos, mas rivais em suas ideologias. E aí um querendo impor a sua ideologia sobre a outra, eles quiseram conquistar países, foi igual o jogo de War. Eles foram ali conquistando, ali colocando as suas peças no tabuleiro. E aí saindo da Segunda Guerra Mundial, destruídos, os países querendo proteção e querendo ajuda econômica, eles eram obrigados a escolher um dos dois, ou o socialismo ou o capitalismo. E aí é exatamente nesse momento que o mundo fica polarizado. A gente diz que isso foi a Guerra Fria. Foi uma guerra em que não existia um enfrentamento direto entre as grandes potências, que era Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. Daí eles quiseram vender o seu peixe para dizer quem era melhor. Os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que era para ajudar os países aliados que saíram economicamente quebrados da Segunda Guerra Mundial. Aí a União Soviética faz o Comecon, que era a mesma coisa só para os seus aliados. Aí os Estados Unidos cria a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar criada para defender os países capitalistas e também lutar contra a expansão do socialismo. Aí a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. A mesma coisa, só que ao contrário. Ajudar militarmente os países socialistas e impedir a expansão do capitalismo. Só que nos anos 80 a União Soviética entra em crise, ao mesmo tempo que o Muro de Berlim foi derrubado e a Guerra Fria acaba. O Pacto de Varsóvia é extinto em março de 1991 e a União Soviética cai em dezembro de 1991. Então, a partir daquele momento, não existe mais ameaça socialista, mas a OTAN continua e querendo conquistar mais países cada vez perto da Rússia. Só que veja, gente, tem países ali que ficam na fronteira com a Rússia que não podem ser conquistados pela OTAN. É uma questão de estratégia, é uma questão de defesa da própria Rússia, como eu falei lá no começo. Dali da Ucrânia para Moscou é um pulo, então Putin e nenhum outro líder de Estado da Rússia pode permitir que a Ucrânia vá para a OTAN. Isso é para a própria defesa da Rússia. E o Putin não está querendo guerra, mas ele deixou bem claro que se esses países forem para a OTAN, ele vai arrastar todo mundo ali da Europa para uma terceira guerra mundial. Двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общей европейской безопасностью. Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. И по некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Aí eu te pergunto, se acontecer uma terceira guerra mundial, quem é que vai perder novamente? É a Europa, é a Ásia, ou melhor, é a Euroásia, porque os Estados Unidos vai fazer exatamente o que ele fez na Primeira e na Segunda Guerra. Ele vai ficar de longe assistindo e só dando força. De safado. E lembre-se, a Rússia tem armas nucleares desde 1949. O papoca é grande. Aí depois de tudo isso que eu expliquei para você, historicamente, geopoliticamente, sobre o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, eu te pergunto, o que é que Bolsonaro vai fazer lá nesse momento? E eu te respondo, só tem uma resposta: fazer papel de palhaço e colocar em risco as relações internacionais e econômicas do Brasil.
Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, e se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. E você pode se tornar também um apoiador da nossa página ou um membro do nosso canal. Fique à vontade. O Jumentim Amarelo não tem nenhum tipo de ajuda de empresa e muito menos de partido político. O que é bom, que deixa a gente livre para falar o que quiser. A verdade doa em quem doer.